Olá, eu sou o Major Palumbo, trabalhei por 28 anos no Corpo de Bombeiros e é um prazer estar aqui no Ressoar para que a gente possa falar a respeito de dicas de segurança. Por causa das férias agora de janeiro, muitos acidentes domésticos acontecem, acidentes em piscinas, em afogamentos nas praias, quadras, parquinhos, e é muito importante você saber o que fazer num momento tão difícil. E para começar essas dicas de segurança aqui no Ressoar, eu queria falar para você, mãe de filhos pequenos, principalmente com dois objetivos. O primeiro de quedas, aquelas quedas em parquinho, quedas que acontecem de janela, mas o principal nesse momento, quando você aluga casa, são os afogamentos. Tem que tomar muito cuidado. E se você estiver aqui no estado de São Paulo, presta atenção. Você já pode baixar o aplicativo do Corpo de Bombeiros, que vai possibilitar que você tenha o acesso do local e as equipes vão ter ali uma rapidez na chegada. Agora imagine que uma criança caiu na piscina, se afogou num balde, numa piscininha pequenininha, numa banheira. O que você deve fazer? A primeira coisa é que você deve tirar a criança da água. Logo, quando você tira a criança da água, verificar se ela tem algum tipo de movimentos, se ela tem lá, por exemplo, uma reação, se ela chora, se ela tem, por exemplo, algum movimento de respiração que você consegue perceber sempre quando você tem a expansão do tórax. Normalmente uma criança que se afoga, ela não tem esse movimento. O que você deve fazer? Tira ela da água, coloca a criança deitada com o lado direito, liberando o pulmãozinho esquerdo, exatamente para que você tenha a água escorrendo, às vezes pela boca, pelo nariz, e principalmente liberando um dos pulmões. Nesse momento, quando você aciona, por exemplo, o aplicativo do Corpo de Bombeiros, tem aqui, ó, afogamento. Eu já sei onde você está, eu já sei como você pode, por exemplo, proceder até a chegada do socorro. O que você deve fazer? A partir do momento que você acionou pelo telefone 93 em todo o Brasil ou pelo aplicativo, você volta de novo para a criança, no centro do peitinho da criança, você pega seu dedo anelar e médio e começa a fazer uma massagem cardíaca. E você vai fazer isso até a chegada do socorro, que normalmente acontece ali perto de 10 minutos, ou do SAMU, do Corpo de Bombeiros, mas com certeza se você mantiver esse suporte básico, há grande chance de você poder salvar a vida do seu filho. Tira rápido, aciona, lateraliza, massagem cardíaca e aguarda a chegada do socorro. Um outro problema muito sério que acontece, nós estamos aqui no ambiente onde nós vamos simular para você. Imagine que você tem uma janela, um prédio que você alugou de apartamento, por exemplo, no litoral, e você tem um sofá perto da janela. Pode ter certeza, a criança, nós vamos colocar esse boneco, ela vai querer colocar aqui as suas mãos, se pendurar e, principalmente, ficar observando aquela vista. E, lógico, ela não quer cair, mas no momento que ela se pendura e se projeta, ela tem a possibilidade de colocar a cabeça e a cabeça mais pesada do que o corpo. Ela faz um pêndulo, fazendo com que ela não consiga se segurar e acabe caindo. Pelo amor de Deus, o que você tem que fazer? Tirar o sofá, ver se, por exemplo, o apartamento que você for alugar, ele tem tela na janela e não pode brincar. Criança, você tem que ter diretamente a sua supervisão, porque senão alguma coisa pode acontecer num local que ela não conhece. Meus amigos do Ressoar, muitas vezes as crianças se engasgam sentadas com objetos pequenos, brinquedos, comida. E o que você deve fazer nesse momento? Levanta a criança, e normalmente uma criança com uma complexão física menor, de 3 até 7 anos, não adianta você ficar de pé. Você precisa ficar de joelhos, colocá-lo de lado e sempre mandando a criança tentar respirar devagar, com o objetivo de ter ar no pulmão e tossir com força. Então estimular isso, fazendo essa tosse para que possa expulsar o objeto. Não dando certo, você pega a sua mão forte, você fecha o dedão, procura bem aqui no final da costela e entre o umbigo, a boca do estômago, somente com uma mão, numa criança pequena, faça uma pressão para dentro e para cima, com o objetivo de expulsar, fazer uma pressão no pulmão, o ar residual expulsar o objeto. É normal que isso aconteça dele desengasgar. Se ele não desengasgar, normalmente a criança fica com as mãos, ou uma pessoa,
com as mãos no pescoço, não dando certo, ela desfalece. Nesse momento que acontecer que ela passe mal e literalmente desmaie, você sempre tem que pedir ajuda. Você já pode imediatamente fazer o uso do telefone 193, do aplicativo do Corpo de Bombeiros, mas é muito importante que você já faça as massagens, já faça as manobras, porque você não pode deixar que a criança entre num quadro desse. Amigos do Ressoar, muitas vezes nas escadas acontecem quedas, escorregou, caiu. O que você deve fazer nessa hora? Tem que ter atenção, porque eu não posso mexer na vítima quando ela tem uma queda, que ela caiu, por exemplo, da escada, caiu da cachoeira. O que a gente deve fazer? Falar com ela. Ei, tudo bem? Fala comigo. Se ela te responder, você simplesmente vai perguntar para ela. Escuta, onde que está doendo? Ela vai te falar. Mas para que eu possa melhorar essa condição, eu tenho que fazer uma movimentação nela de forma a que eu possa segurar a coluna cervical e proceder, por exemplo, a um giro. Por quê? Muitas vezes a pessoa pode estar num local, por exemplo, na rua, num local de corredeira, num local onde ela pode piorar a situação da queda e você precisa movimentá-lo. Sozinho você não consegue fazer, então você precisa sempre da ajuda de alguém para fazer essa movimentação. E lógico, agora checar os sinais vitais, verificar as condições para que você possa, por exemplo, chamar o socorro e aguardar o socorro, sempre segurando essa vítima sem que ela possa movimentar a coluna cervical. É importante você segurar sempre a cabeça dela, nunca soltar de forma alguma, com o objetivo que você tenha de protegê-la, principalmente a coluna cervical, com o risco de piorar a lesão. Eu tenho que, nesse momento, chamar o socorro. Muitas vezes, se você não conseguir um sinal de celular, você pode, por exemplo, marcar pelo aplicativo do WhatsApp, por exemplo, a localização, segurando, mantendo, por exemplo, a pessoa nesse local e depois alguém saindo até que tenha sinal, para que você chame o socorro e tenha a possibilidade de alguém chegar e logo resgatar essa vítima. Agora, se essa vítima estiver num local de difícil acesso, por exemplo, que ela precise ser removida, lógico que ninguém carrega um colar cervical. Então o que você tem que fazer? Se você tiver, por exemplo, um boné, você pode utilizar um boné como uma forma improvisada só para que você faça uma movimentação na vítima. O boné é uma camiseta, você tem a possibilidade, por exemplo, de que você possa colocar esse boné no pescoço. Eu posso utilizar também uma camiseta com o objetivo que eu faça ali uma amarração no pescoço da vítima e não permita, por exemplo, que ela tenha uma movimentação na coluna cervical. Se eu fizer isso com uma camiseta e também com um boné, eu consigo manter essa vítima com as vias aéreas abertas, eu consigo manter essa pessoa, por exemplo, sem que ela mexa a coluna cervical, dando um nó simples para que você tenha ali, por exemplo, essa imobilização. Não é ideal? Não, mas se você estiver no local sem o socorro, você vai conseguir manter essa pessoa com o pescoço e com as vias aéreas abertas. Amigos do Ressoar, muitas vezes em praias, shoppings, parques, as crianças acabam se perdendo de vista. E olha, posso ser sincero, já tomei conta desses tipos de problemas lá no litoral. Procure imediatamente, rapidamente, os guarda-vidas na praia, polícia, segurança do shopping, parque, e não tenha muitos modos. Pode gritar mesmo, porque a tendência é que as pessoas, quando veem que uma criança se perdeu, elas ficam lá perguntando de quem é, onde é que é, se a criança às vezes é pequenininha, né? Então há necessidade aí sim de agir. Não precisa seguir a etiqueta social. Pode gritar, pode ir atrás, porque com certeza seu filho tem que estar por ali. E aciona imediatamente os bombeiros, segurança e a polícia, se necessário. Com certeza a gente tem que estar de olho, porque as crianças são imprevisíveis e elas se perdem com muita rapidez. A gente tem que ter atenção também sempre nos locais, principalmente quando for empinar pipa. Molecada, não vai empinar pipa com cerol. Cerol muitas vezes tem pó de vidro, de ferro. Se encostar na fiação elétrica, você pode tomar um choque. Aqueles 3 fios que a gente tem na parte superior do poste, tem cerca ali de 13.000 volts. Uma criança que estiver empinando pipa de chinelinho, encostar no chão e a linha tiver ali o meio condutor, ele toma um choque e pode morrer.
nunca deixe a criança pegar pipa no poste de energia, porque há chance sim de que ela possa se eletrocutar e a ocorrência fica muito grave. E ressoar, vamos ficar de olho, que agora a gente vai falar sobre dicas de vazamento de gás. Amigos do Ressoar, a gente tem que ter bastante atenção, principalmente com os equipamentos da instalação do botijão de gás. Uma mangueira, ela tem que ter no máximo 1,20 m e com certeza você tem que prestar atenção aqui, ó. Ela tem um prazo de validade descrito na mangueira, aqui ó, 2026, quer dizer que acontecer aqui de ter um prazo de 2022, 2021, tem que trocar essa mangueira. Por quê? Ela perde a flexibilidade, ela não vai fazer ali a função de levar o gás, porque o regulador de pressão também tem um prazo de validade. Ó, olha aqui atrás, ó. Esse daqui também, ele tem um prazo de validade de 5 anos e você pode fazer isso checando no regulador de pressão e na mangueira que você tem instalado na sua casa. Como é que você faz a instalação? É simples. Com o equipamento em dia, você somente conecta o regulador de pressão na válvula do botijão e somente com as mãos você faz o giro. Quando fizer esse giro, você vai perceber que ela tem uma resistência. Depois disso, não precisa bater com chave de fenda, com martelo, nada disso. Somente com as mãos o encaixe e ali você gira a válvula abrindo exatamente para que você tenha o botijão já instalado. Tem que lembrar que essa mangueira tem essa pecinha aqui, ó, chamado abraçadeira. Essa peça precisa estar bem apertada, não pode ser substituída por arame e essa outra extremidade depois é ligada no fogão com uma outra abraçadeira. Agora, se tiver vazamento de gás, eu preciso que você preste atenção, porque é muito perigoso. Não pode ter cheiro de gás, nem um pouquinho, porque senão pode ter uma explosão. Um vazamento de gás pode acontecer na sua casa. O primeiro sinal que você tem é pelo cheiro. Se você sentir cheiro, o que você deve fazer? Abrir as portas e janelas para que você deixe o local muito bem ventilado, fazendo com que as pessoas saiam lá de dentro. E lógico, não pode ter ali nenhum acionamento do interruptor ou algum equipamento elétrico, porque pode acontecer esse efeito. Dá uma olhada. Se a casa estiver fechada e tiver o vazamento de gás, que nós vamos simular aqui, pode acontecer esse vazamento de gás e na hora que você simplesmente faz o acionamento de um tipo de interruptor, acontece a explosão. Aconteceu um vazamento, abre portas e janelas, tira as pessoas de lá e nunca ligue nenhum equipamento elétrico. Pessoal do Ressoar, foi um prazer enorme estar com vocês. Eu espero que essas dicas possam ajudar num momento tão difícil. A gente sabe que é complicado, molecada em férias, e a gente sabe também que alguns acidentes podem acontecer. Mas fica de olho, essas dicas são importantes. E nunca se esqueça, telefone 193 em todo o Brasil, Corpo de Bombeiros, aplicativo 192 SAMU, 190 Polícia Militar, e qualquer problema, conte com a gente, liga pra gente, tá bom? Beijão no coração de vocês, obrigado!